Olá, tudo bem? Na aula de hoje, então, vamos trabalhar com a parte de rastelado. Para a gente continuar a nossa aula de rastelado, nós vamos fazer dois desenhos na aula de hoje. Então, nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa é fazer este desenho mais simples. Nossa segunda etapa é fazer esse daqui um pouquinho mais complexo. Comparado aos desenhos que a gente já fez anteriormente, esse daqui ele é um pouco mais complexo. Mas vocês vão ver que na prática é muito mais fácil de trabalhar nesse desenho aqui do que esse. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o decalque dos dois. Então na folha que nós temos duas imagens iguais de cada desenho. Portanto, vamos utilizar as imagens de cima como referência e nós vamos tirar o decalque dessas imagens aqui. Utilizar essas daqui para transferir o nosso desenho para a pele artificial. Para começar o decalque, nós vamos utilizar então uma prancheta, um papel ectográfico. Nós vamos posicionar o desenho em cima do papel ectográfico e com auxílio de uma caneta esferográfica vermelha, vamos tirar o decalque. A caneta esferográfica vermelha que eu estou utilizando é uma caneta de ponta fina. Então nós vamos começar a fazer o decalque. Observe que eu não estou fazendo uma linha contínua, porque eu estou dando ênfase nas curvaturas da estátua. Eu não quero um desenho quadrado. Portanto, a gente tenta preservar ao máximo a estrutura do desenho. Nessa parte aqui, nós vamos dar continuidade fazendo o contorno do queixo, que é essa estrutura aqui mais preta. Então, vamos dar continuidade aqui. E aqui no momento onde a gente tem a quebra e a sombra, nós vamos utilizar pontilhado. Tenta sempre pegar as partes mais importantes do desenho. Então notamos que a gente tem uma parte mais sombreada, uma parte um pouco mais escura aqui, e ela vai vir até aqui. Entre essa parte preta e essa aqui a gente tem uma faixa um pouquinho mais clara, tá? Cuidado na hora de você fazer tatuagem para não escurecer. Se você quiser colocar detalhes a mais no desenho para poder deixar mais visível essa parte no decalque, fica melhor. E aqui a gente vai continuar fazendo o desenho, contornando ele, para depois a gente partir para a área mais interna do desenho para pegar os detalhes. Sempre tenta fazer uma linha contínua. Se a gente for parar para observar aqui, ó, nós temos uma linha bem uniforme. Apesar das quebras, a gente tem uma linha bem uniforme. Então cuidado com esses pontos de emenda aqui para você não reproduzir isso na tatuagem.
Então, só vou verificar. A gente pode observar que a gente tem uma parte ainda para a gente fazer ali. E aqui é o momento. O que eu recomendo? Começou a fazer a parte de sombra, faz todo o contorno para você saber. Então, por exemplo, aqui, ó, separar bem, a gente não ter problema depois na hora de fazer o desenho. Então, o que eu estou separando? As partes extremamente claras da parte que ela tem um tom um pouco mais escuro. Então, aqui a gente vai separar essa parte escura. Sempre observe os detalhes. Aqui a gente tem uma pequena sombra. Aqui, como está bem escuro, a gente pode até fazer linha se quiser. Fica mais fácil para compreender depois. Cuidado na hora de você fazer a tatuagem. Aqui a gente não vai fazer linha, é tudo rastelado. No começo fica bastante confuso, mas conforme você vai fazendo, você vai pegando prática e acaba ficando mais fácil para você fazer. Aqui a gente pode fazer linha. Como eu disse, ele é um desenho detalhado, ele não é difícil de fazer, mas tem que prestar bastante atenção na hora que você estiver fazendo ele. Tem algumas partes que a gente acaba faltando, mas não tem problema, contanto que você tenha o decalque para você visualizar. Então o decalque ele fica extremamente detalhado, ó. Faltou uma parte lá em cima. Então sempre observa contra a luz para ver se está faltando alguma coisa.
Então está finalizado esse decalque. Depois que a gente finalizar ele, a gente vai colocar na pele artificial. Para a gente colocar na pele artificial, a gente vai utilizar luva, transfer e o próprio decalque que a gente tirou. Nossa próxima parte, então, é cortar o decalque. Nós vamos utilizar o decalque aqui. Nós vamos cortar o mais próximo possível. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar o mais rente possível para a gente conseguir organizar dentro da pele artificial como que a gente vai trabalhar. Não corta extremamente rente, tá? Aproveita e corta com cerca de 5 milímetros em volta, só para a gente ter uma boa definição. E caso você queira deixar uma partezinha mais saliente, para você ter um auxílio na hora que você colocar a pele artificial, você saiba posicionar ela para depois colocar na pele artificial. Vamos dar continuidade então. Então, o que a gente vai utilizar hoje é uma pele artificial que nós fizemos, tá? Já tem alguns exercícios aqui que foram de aulas anteriores que os alunos já fizeram. Nós vamos utilizar um suporte para a gente colocar a vaselina, colocar nosso batoque. Então nós vamos utilizar 2 batoques aqui. 2 batoques pequenos. Então nós temos 2 batoques, um vai ser para a parte escura e outro para a parte mais clara. E aí a primeira etapa nossa é colocar o nosso primeiro desenho na pele artificial. Então, como foi dito anteriormente, nós vamos utilizar um pedacinho do papel para a gente ter apoio para poder colocar na melhor posição possível dentro do decalque. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o transfer. Vamos espalhar bem o transfer. Espalhe bem o transfer, sem medo. Posicione o desenho da melhor forma possível. E aí, com o auxílio de um papel toalha, nós vamos fazer uma pressão para que fique tudo encaixado. Teve algumas partezinhas aqui que acabam não aparecendo muito. No entanto, se você for prestar atenção, nós temos o decalque um pouquinho mais elaborado. Então, só ajustando o foco. Tem algumas partezinhas aqui que a gente acaba perdendo, mas ele não vai atrapalhar em nada. Então, vamos deixar separadinho aqui o nosso suporte. Vamos passar a vaselina. Então, aqui nós temos a nossa vaselina. O que a gente faz, que é recomendado, a gente pega um pouquinho dessa vaselina, passa na parte de trás do batoque e a gente cola aqui. Mesma coisa a gente vai fazer com o outro.
e tá pronto. Para dar continuidade, nós vamos utilizar um potinho com água, tá? Isso aqui é um potinho de soro fisiológico só para a gente controlar as gotinhas. O que a gente tem dentro aqui é apenas coisas para curso. Então, o correto aqui seria você utilizar um diluente industrializado ou um soro fisiológico ou água destilada. Então, no preto, nesse daqui, nós vamos utilizar. Vamos completar com o preto. E aqui nós vamos colocar uma gotinha de preto e completar com o suposto diluente. Então aqui é só completar o batoque com água. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, utilizando a referência, que é essa daqui, que eu vou deixar uma foto dela aqui no cantinho, para vocês poderem acompanhar. Nós vamos fazer essa imagem por etapa. Então nós vamos utilizar espacinho, descobrir qual que é o ponto de rastelado que a gente tem que utilizar. E aí vamos a partir disso. Para esse tipo de trabalho nós vamos utilizar uma agulha do tipo RL. No caso essa daqui é uma 5RL, tá? O desenho ele é pequeno. Você pode utilizar uma 7RL, mas eu sempre recomendo usar uma agulha mais fininha para fazer rastelado, para que fique bem evidente. Muita gente acaba perguntando qual é a forma correta de abrir um cartucho. Se você prestar atenção, a maior parte dos cartuchos tem essa abinha aqui, ó, que serve para a gente poder fazer a abertura. Então, nós seguramos a parte de papel, tá? Seguramos a parte de plástico e nós vamos fazer isso aqui, ó. Puxar para abrir, sem ter o risco do cartucho pular e cair no chão e acaba sendo inutilizado. Então vamos começar aqui. Uma das coisas que a gente vai utilizar então neste momento é a agulha 7RL, e o que a gente vai notar é que ela precisa ficar com a pontinha para fora, tá? Qual que é a importância disso? Quando a gente deixa ela com um pouquinho de ponta para fora, ela vai fazer o percurso dela, ela vai se estender o tanto que ela precisa e ela vai recuar colocando a parte da solda da agulha para dentro do cartucho, pegando mais tinta de forma adequada. Então vamos por etapas aqui. Muito cuidado para não tirar o decalque. A velocidade que eu estou utilizando aqui é uma velocidade mínima, tá? Então no caso, aqui eu estou utilizando na faixa de 6. Vou deixar a referência aqui para a gente ir olhando, observando e fazendo o desenho. Então vou pegar um pouquinho de vaselina, muita coisa, é só um pouquinho mesmo. E a gente vai fazer a parte de traço aqui em volta. Então a gente nota que tem bastante tinta saindo. O que acontece? Aqui é quando a gente acaba colocando pouca vaselina.
a limpeza da pele artificial, tanto no EVA quanto essa daqui, é sempre indicado fazer a limpeza apenas apalpando. Outra coisa que a gente deve comentar, sempre que você for deixar a máquina em repouso, o mais indicado, na verdade, é sempre você proteger a agulha. Então eu sempre falo para os alunos, deixa a máquina em repouso com a agulha voltada para longe de você, para você não esbarrar a mão, não esbarrar o braço e acabar perfurando. Então aqui a gente vai dar continuidade e aí lá a gente já começa a notar. Temos uma parte clara, um tom médio e uma parte mais escura. Então a parte mais escura é essa daqui. A parte mais clara a gente tem um triângulo aqui e um semi-triângulo aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com rastelado. Eu vou virar só um pouquinho aqui para a gente ter um pouquinho mais de ângulo para poder fazer. E aí aqui eu vou fazer o rastelado daqui para cá. Notem que eu estou puxando a máquina e o ângulo da máquina tá para cá. Então o que eu estou fazendo? Facilitando o rastelado. Não esqueça que eu estou fazendo com a tinta preto puro. Vamos fazer a limpeza. E ela ficou bem marcada, tá vendo? E se eu quiser trabalhar com a parte mais clara? Então a gente vai precisar colocar um copo com água, no caso se for uma tatuagem com água destilada, para a gente poder fazer a lavagem da agulha. Então para a gente lavar essa agulha, nós temos o nosso copo de água aqui. É um copinho de água normal, transparente. E aqui onde eu vou fazer mergulhar o copinho para poder lavar a agulha. Como que a gente vai lavar? Então, só para mostrar para vocês, a gente tem o copinho lá. A gente vai ligar a máquina, com ela ligada, você vai mergulhar a ponta dela. Se não for suficiente, você pode colocar ela até um pouquinho mais para baixo. Para você tirar o excesso. E aí, com a máquina desligada, nós vamos pegar um pedaço de papel e simplesmente colocar aqui, ó. E a tinta sai. Então nós temos o nosso cartucho limpinho. Acaba ficando um resquício ou outro e é normal, tá? E aí a partir de agora a gente pode utilizar a tinta mais clara. Se você quiser utilizar a tinta mais escura para você fazer, você não precisa lavar. Então do claro para o escuro não é suficiente para modificar o escuro. Já o escuro, passando para o claro, você obrigatoriamente tem que lavar a agulha. E aí agora o rastelado, nós vamos dar continuidade aqui. Então vamos continuar aqui no rastelado. Agora eu estou utilizando um tom mais claro, então eu posso entrar um pouquinho mais confiante. E agora a gente vai fazer a parte mais escura. Eu posso dar só um toquezinho lá, pego um pouquinho de vaselina. Passa lá. E a gente vai fazer a parte mais escura agora.
A gente fez apenas uma partezinha, agora a gente vai para a parte de baixo. Pega a tinta preta. Vou fazer o contorno aqui, novamente, pega um pouquinho de vaselina, passa. Sempre que possível, utilize a mão que você não está manuseando a máquina de tatuagem. Por quê? Você vai acabar deixando ela melecada. Por mais que a gente envolva plástico no momento de fazer tatuagem, tá? Evita de ficar utilizando a mesma mão, pegar a vaselina e para mexer com a máquina. Existe a possibilidade também de a gente fazer diluição rápida. O que seria diluição rápida? Então nós vamos fazer a primeira marcação aqui da parte inferior do lábio, que é essa daqui. Então vamos fazer o movimento devagarzinho, só para marcar a região. Fazer a limpeza. E aí, a partir dessa sombra aqui de cima, nós vamos fazer a sombra mais suave. Então, eu molhei 6 vezes na água lá, em preto puro. Vou pegar a vaselina, vou passar aqui e eu vou pigmentar no rastelado essa parte mais clarinha aqui. Então, que é essa aqui que contorna o queixo. E aí o que a gente começa a notar é que a gente começa a ter uns pontos mais escuros no rastelado. Por exemplo, aqui a gente tem um ponto de começo. Então a gente pode utilizar o movimento de pêndulo, que seria um movimento para frente e para trás. Então esse movimento de pêndulo nós vamos utilizar ele aqui no meio, mais rapidinho, para poder fazer o rastelado. E aí novamente a gente vai fazendo isso até completar a parte que precisa. Lembrando que a gente pegou tintas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega a vaselina, passa lá e vamos fazer a parte de cima.
Uma coisa que a gente precisa aprender é que se você tentar enxergar o desenho inteiro, você não vai conseguir fazer. Tem muita coisa para se preocupar, muito detalhe para fazer. Então a gente faz por partes. Eu estou focando só nessa região aqui. Então eu estou fazendo a parte clara primeiro. E aí depois eu vou escurecendo. Faz, limpa. Faz novamente. Quando a região é muito pequena, se você quiser utilizar pontinhos para fazer o rastelado, é possível também.
Se a voltagem estiver muito rápida, a gente pode partir para outro método, que é utilizar uma fonte mais regulável. Então, no caso da fonte sem fio que eu tenho aqui, que eu estou utilizando, ela é uma fonte que ela já tem a regulagem própria dela. Então, a gente não consegue escolher o movimento ou a voltagem intermediária. Então, de 6 ela pula para 8. E aí o que a gente vai fazer é utilizar uma fonte diferente. Então, utilizando a fonte de fio, tá? A gente consegue controlar melhor a voltagem. Então, por exemplo, que está rápido demais. Essa é a voltagem que eu estava utilizando. E a voltagem que eu vou utilizar agora está em 4. Então aqui fica muito mais fácil para a gente conseguir reproduzir um rastelado. Vamos pegar nessa parte aqui mais inferior e vamos tentar fazer o rastelado aqui da parte que a gente precisa. Então a gente vai pegar daqui, ó. A facilidade. Então, algumas técnicas como o rastelado, por exemplo, não é apenas você saber fazer ela da forma correta. É você saber mexer com o seu equipamento para poder ter o resultado esperado.
Notem que quando a gente está com uma velocidade inferior, a gente tem que fazer mais devagar o traço do que normalmente a gente faz. Que eu vou dar uma diluída para fazer a parte interna do olho. Eu quero fazer tudo claro primeiro. Só mais uma vez. E agora vamos limpar. Deu uma clareada e aí agora a gente vai fazer só a parte da sombra. E agora a parte aqui de cima. Pedacinho de EVA saindo, é normal. De EVA não, de pedacinho de pele artificial saindo, normal. E aqui a gente vai fazer uma parte mais escura. Aqui a gente fez linha na hora que a gente estava fazendo o decalque. E aqui a gente pode fazer pastelado mesmo.
Novamente, vamos limpar a agulha. Trabalho em pele artificial é sempre assim, na verdade, tá? A gente sempre tem a parte de fazer limpeza. Por quê? Tem pele artificial que acaba saindo, o EVA, ele acaba grudando algumas espumas entre as agulhas, a pele artificial, o silicone acaba saindo, se destacando e entrando no meio das microagulhas também. Então, trabalhar com pele artificial, você tem que tomar cuidado com o que você está utilizando e se vai ficar preso ou não, para você conseguir fazer o trabalho da forma correta. Então, sempre observa se tem alguma coisa na agulha atrapalhando ela. O objetivo aqui não é fazer forte, tá? Aqui o objetivo é a gente delimitar até onde vai a nossa sombra mais forte.
Então aqui a gente sempre vai fazendo detalhe por detalhe, então não é uma coisa que a gente consegue fazer um desenho rápido, tá? Você tem que fazer um negócio bem feito. Então não adianta se apressar para fazer um desenho desse. Evita de ficar limpando muito para você não perder os traços principais, tá? É uma coisa que a gente acaba errando sem querer. Então aqui o nariz ficou muito arredondado. O que eu vou fazer? Eu vou tentar acertar ele. Então, eu vou jogar um rastelado de ladinho aqui. A gente consegue deixar ele um pouquinho mais quadradinho. Já ficou melhor, agora é só montar aqui e escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. E é assim que a gente vai trabalhando o desenho. Devagarzinho, esperando, fazendo, vendo, corrigindo. Verificando a agulha. A gente faz isso periodicamente porque, ó, consegue ver que tem um pedacinho, fica muito pequenininho para vocês verem. Vou tentar aproximar, vamos ver. A gente consegue dar um foco aqui. Tem um pedacinho lá, ó. Ele acabou ficando aqui no papel. Então esses pedaços de silicone ou de EVA acabam atrapalhando bem o trabalho. Então aqui vamos dar continuidade. Eu vou continuar aqui embaixo, porque depois a gente vai lá pro olho com mais calma. Então vamos dar continuidade. Essa parte aqui onde não tem pigmentação.
E aqui a gente dá continuidade. Então aqui a gente vai fazer continuar. Fazendo a parte mais clara. A gente tem um pedaço de EVA aqui. Qual que é a parte mais importante para mim aqui? O centro do olho. Então, vamos fazer o centro do olho, que a gente não pode perder a dimensão. Aqui. Aqui. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer em volta o que precisa. Eu sei que aqui a pele artificial de silicone ela não pega tanto. Então eu não estou muito preocupada com a intensidade da pigmentação aqui.
Aqui grudou EVA de novo. Oh, perdão. Silicone. Virar um pouquinho aqui. Só para facilitar pra gente.
Então aqui para fazer o olho igual do outro lado, eu dei uma boa diluída na tinta. Parte mais clara do olho, depois eu venho escurecendo.
E assim a gente continua. Não é fácil, é um desenho bem elaborado, dá trabalho, mas depois que você pega o jeito, é tranquilo. Em outras palavras, é um desenho que dá trabalho, é trabalhoso fazer, mas se você souber, não é difícil. É até gostoso de fazer se você não tiver muita coisa para fazer, estiver tranquilo com o horário. Então são coisas que a gente consegue aproveitar na hora de fazer o desenho. E o restante agora da cabeça. Vamos virar um pouquinho mais isso aqui. E aí a gente vai fazer um movimento de
Agora falta só alguns detalhes. E aí esses detalhes a gente pode fazer de forma bem mais suave. E aí para finalizar, se você quiser, faz uma borda um pouquinho mais grossa, só para dar um destaque no desenho. Aí você pode fazer um movimento circular mesmo. Pegar uma folhinha nova. Tem um ponto aqui que é importante a gente mostrar. Por que que é importante? Quando a gente começa a fazer a limpeza, principalmente no silicone, a tendência é o desenho ir clareando. Quando a gente faz alguns pontos, a gente acaba perdendo um pouquinho da coloração. Então, por exemplo, aqui no lábio, eu vou dar um outro toque, só para manter o contraste. Deu contraste lá, vou puxar um pouquinho para a borda de baixo.
Isso aqui é como se fosse a sombra do lábio de cima, fazendo sombra no lábio de baixo. E aí você deixa bem mais diluído. E aí você vai fazer só um toquezinho aqui, ó. Agora a gente limpa com papel limpinho. Alguns pontos a gente pode dar um toquinho a mais. Limpo de novo para tirar o excesso. Últimos retoques da borda e já finalizamos. Aumentar um pouquinho essa voltagem. Então aqui a gente está com 6. Não que seja importante nem nada, é só para vocês saberem que a gente alterou a voltagem. Estava em 4. Vou virar um pouquinho, fazer o preenchimento aqui. E tá aí o nosso desenho finalizado. Dá para dar mais uma caprichada? Dá. A gente tem bastante coisa para fazer. Eu vou colocar a foto. Eu vou colocar a foto do desenho para vocês verem como ficou aqui para mim, porque a câmera tem a tendência a dar uma alterada na imagem. Então, com a imagem da foto, acho que fica mais fácil para vocês observarem. Só mais uma escurecida aqui.
Quanto mais a gente olha, mais a gente observa que tem coisa que a gente pode melhorar, tá? Isso é natural. Qualquer desenho que você faça e você olha de novo, tem algum ponto ou outro que você acha que vai poder melhorar. Então, evita de ficar fazendo muita alteração no desenho. Igual eu tô fazendo. Beleza? Então, a aula de hoje foi essa. Esse daqui é o que a gente tem. Para vocês observarem. Obviamente, nada fica 100% igual, tá? Mas a gente, olhando essa daqui, a gente já tem uma noção de que é um desenho bem feito. A gente já tem uma noção que é um desenho bem feito, tá? Então, dedica o tempo para você poder fazer. Pode fazer tanto no EVA quanto na pele de silicone, tá? Aproveita, curte o desenho, faça, manda o desenho pra gente que a gente avalia para você, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a próxima aula.